Irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 4, e o nosso tema é Diga não ao ritmo da vida deste mundo. Então, meus irmãos, nós já falamos acerca do tempo, algumas coisas auxiliares, porém nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos que ser devagar, mas porém perceptíveis às situações que estão à nossa volta. O nosso texto do dia que está em Gênesis 33:14 diz assim: E eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos. Meus irmãos, Jacó, ele quando estava voltando para sua terra, ele fala isso: vou devagar, vou com calma. Por quê? Era apressado, aconteceu o que aconteceu, passou o que passou. E agora ele aprendeu que deveria fazer as coisas no tempo certo, andar devagar, porém percebendo aquilo que estava ao seu redor. Nem devagar demais, e nem rápido demais, porque hoje nós vamos estudar o Optimus, que é nós sabermos lidar com as coisas conforme as coisas acontecem, nem devagar demais e nem rápido demais. A nossa síntese: aquele que vive segundo o ritmo deste mundo sofre danos emocionais, físicos e espirituais. Irmãos, o ritmo hoje nós sabemos que está elétrico, as pessoas praticamente, tem pessoas que nem dormem direito. Nós vemos que as pessoas estão correndo para lá e para cá, e isso, meus irmãos, causa danos. Estão causando danos para as pessoas. As pessoas, às vezes, é energético, vários remédios para poder se manter acordada, para poder dar energia. Porém, o corpo não descansa, a mente não descansa. Claro, não podemos dormir demais e também não podemos dormir de menos. Nós temos que dormir o sono. Alguns dizem que 6 horas é suficiente para poder descansar o corpo, algumas pessoas. Porém, outras têm que dormir 8 horas. Mas, meus irmãos, é mais ou menos esse padrão. Tem pessoas que dormem 10, 12 horas. E nós vemos que um sono perdido, alguns vão dizer, os médicos vão dizer, que dificilmente você consegue repor, mesmo que você consiga dormir muito numa outra vez. E aqui, meus irmãos, a nossa introdução, nosso texto bíblico. Gênesis 33 diz assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te dei, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns dos minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho de Seir. Então nós vemos que Jacó, naquele momento ali, depois que passa pelo val de Jaboque, nós vemos que alguns dizem que ele estava mancando, o anjo feriu na coxa. Mas aqui, meus irmãos, nós percebemos que teve uma reconciliação entre os irmãos, e também nós vemos que agora Jacó estava com seu irmão e agora ele aprendeu: vou caminhar. Porque tem momentos que a gente tem que fazer as coisas, claro, com mais rapidez, porém, tem momentos, meus irmãos, que, ou a maioria dos momentos da nossa vida, nós temos que caminhar, nem parar e nem querer correr demais. Caminhar. E agora o Jacó aqui: eu vou caminhar nos passos dos meninos, ou seja, vou caminhar e desfrutar das coisas que estão ao meu redor. A nossa introdução: já estudamos a respeito da preguiça, usar o tempo do mínimo, do latim que significa mínimo, o menor de todos. Ativismo, usar o tempo no maximus, do latim que significa máximo, o maior de todos. E agora estudaremos a respeito do equilíbrio entre as duas condutas, entre a conduta do maximus e do mínimo. Esta é a do Optimus, em que o indivíduo interage com o mundo exterior de maneira tranquila, sem pressa ou demasiadamente lento, mas no ritmo correto, como diria Jacó, no passo do gado e dos meninos. Então, meus irmãos, é interessante nós termos, vamos dizer assim,
propósito na nossa vida. Propósito de nós termos um melhor emprego, de nós termos uma boa condição de vida. Porém, meus irmãos, nós temos que ver a que custo. Alguém vai dizer, mas eu vou trabalhar muito agora, vou me esforçar muito, depois, lá na frente, eu vou ficar tranquilo. Isso é válido, meus irmãos? Claro que é. Porém, meus irmãos, qual é a força toda que nós estamos colocando aí? Por isso que aqui está falando para nós termos um equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Nem querer correr demais, demasiadamente, e também nem ficar parado esperando as coisas acontecerem. Mas nós temos que ser equilibrados. O crente ele tem que ser equilibrado. Então nós vemos aqui que a verdadeira riqueza, uma pessoa rica diante de Deus, não é aquela que possui muito dinheiro e bens, mas aquela que desfruta de uma vida abundante. Então nós vemos, meus irmãos, que para Deus, até mesmo no nosso mundo, às vezes as pessoas ricas, como o mundo classifica, aquelas pessoas que têm muitos bens, que têm muito dinheiro. Porém, as pessoas às vezes têm muito dinheiro, muitas vezes, mas não conseguem desfrutar de nada. Então, a riqueza está naquele que aquilo que tem consegue desfrutar, que aquilo que possui consegue usufruir. Porque na realidade você tem muitas coisas, mas não conseguiu usufruir. Mas aqueles que têm menos, vamos dizer assim, para Deus a riqueza é isso. Aquele que consegue usufruir daquilo que tem. Essa é a verdadeira riqueza. E depois nós vamos ver aqui, definindo os princípios. Somente quando o ser humano entende o que é a verdadeira riqueza, ele consegue definir os princípios que vão aperfeiçoar o seu ritmo de vida. Então, nós temos que aprender as verdadeiras riquezas. Por quê? Porque nós temos, meus irmãos, que ter, já que a gente está falando aí, vamos dizer assim, de bens materiais, como muitos falam, já que nós temos que ter bens materiais, temos que adquirir, temos que ter uma boa condição, nós, meus irmãos, temos que também usufruir de tudo isso. Não adianta a gente guardar, tem muita gente hoje que guarda as coisas, que se mata de trabalhar e não está usufruindo de nada. O interessante é nós termos algo na nossa vida e usufruirmos daquilo que nós temos. Usufruirmos e aperfeiçoarmos aquilo que nós temos, claro, diante de Deus, mas nós usufruirmos aquilo que nós temos. E nós temos que usufruir sem prejudicar a nossa vida espiritual. Nós temos que ter uma vida espiritual com Deus e nós temos que usufruir dos bens, da condição ao qual Deus prepara para nós. Então é interessante, meus irmãos, que nós temos que ter o princípio. Tudo aquilo que eu tenho que usufruir. Agora, se eu tiver ter muita coisa e não der para mim usufruir, que bem que vai ter? Que vai ter? Aí vai dizer, mas é investimento, é isso e aquilo, né? Mas de repente você não compra para investir, você compra para você mesmo. Mas nós temos que definir os nossos princípios. A última parte aqui, eu vou ler aqui. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais perdemos desejo pelas coisas materiais e nossos pensamentos passam a se voltar para as coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando nós, meus irmãos, queremos correr demais, queremos alcançar muitos bens, por isso que nós falamos, acaba prejudicando a nossa vida espiritual. Nós não podemos ter a nossa vida espiritual prejudicada. Mas quando nós entendemos acerca do plano que é algumas coisas que Deus nos concede nessa terra, nós vamos ter uma vida espiritual melhor, uma vida com Deus muito melhor, nós vamos desfrutar das coisas que Deus nos concede dessa terra, sem deixar a nossa vida espiritual. Então é interessante nós sabemos equilibrar as coisas. Temos uma vida espiritual abundante, em crescimento, e ter uma vida qual Deus vai concedendo, e nós vamos usufruindo. Claro, usufruindo, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, porém sem querer correr demais, mas fazendo tudo no equilíbrio. A importância do próximo. O aperfeiçoamento do ritmo da vida passa necessariamente em reconhecer a relevância do próximo, feita a imagem e semelhança de Deus com quem interagimos diariamente, o valor da vida. Então, o valor da vida não está na prosperidade individual, mas sobretudo no amor ao próximo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que aqui está falando muito bem. Por quê? Porque às vezes a gente é egoísta, quer as coisas só para nós, mas aqui a importância de nós interagirmos com aquilo que nós temos com o próximo. Aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos proporciona, nós temos que interagir com o nosso próximo. É muito bom quando aquilo que nós temos, nós interagirmos com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos irmãos. Para quê? Que isso agrada a Deus. E aqui vai falar mais, ó, a última, uma outra parte aqui. O antropólogo perguntou, aqui tem uma parte aqui,
O valor da vida não está na prosperidade individual, mas sobretudo no amor ao próximo. Conta-se a história, eu vou ler essa história aqui, a respeito de uma tribo africana chamada Ubuntu, na qual um antropólogo propôs uma competição. A criança que chegasse primeiro a uma árvore ganharia todos os doces que estavam ali em um cesto. Quando foi dada a largada, as crianças deram as mãos e saíram correndo à árvore mencionada, e lá repartiram o prêmio. O antropólogo perguntou por que elas fizeram aquilo, ao que responderam: como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Que exemplo! Aperfeiçoar o ritmo da vida depende em grande medida em ser obediente a Deus e, consequentemente, promover a felicidade das outras pessoas. Então, nós vemos aqui um grande exemplo para nós. Porque, às vezes, meus irmãos, ou muitas vezes, a nossa alegria é a tristeza do outro. Não pode ser assim. A nossa alegria tem que ser a alegria do outro. Por isso que nós vemos que é mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nós nos alegrarmos com os que se alegram. Então nós temos que ver que a nossa vida tem que estar pautada na outra vida, tem que estar em função de outras pessoas. Você trabalha, você não trabalha na sua própria função, na função para você mesmo. Aquilo que você está fazendo ali, não é você que vai usufruir daquilo, não, outras pessoas vão usufruir. Então tudo que nós fazemos, meus irmãos, é para os outros. Nós pregamos o evangelho, nós pregamos, claro, para nós, mas também para os outros. E aqui, o que ele quis dizer? Por quê? Porque uma criança ficaria triste e as demais ficariam... Uma criança ficaria feliz e as demais ficariam tristes. Então, para não ter problema, elas saíram dando as mãos, pegaram a árvore, repartiram os doces, todos ficaram felizes. Mas hoje, infelizmente, há competição na igreja de quem consegue adquirir mais bênçãos. Se você não consegue adquirir uma bênção espiritual, às vezes você está em maldição. Mas não vamos nem entrar nessa questão. Vamos aqui para o 2. Cuidando de si mesmo, corpo, templo do espírito. Aperfeiçoar o ritmo da vida implica investir tempo para cuidar de si mesmo, como recomendou Paulo ao jovem Timóteo. Jesus também pediu aos discípulos que deixassem um barquinho à disposição para que pudessem, de vez em quando, sair da pressão do cotidiano e descansar longe das multidões. Então o apóstolo Paulo, ele fala muitas coisas para Timóteo acerca do fim dos tempos, acerca de como ser obreiro. Ou seja, o apóstolo Paulo, que é muita coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, então ali tem que ter o quê? Um equilíbrio. Aqui vai relatar o texto de capítulo 4, versículo 16, mas nós vemos um equilíbrio. Jesus fala para os discípulos que deixassem um barquinho à disposição, para que a qualquer momento eles pudessem, partir dali. Então nós vemos que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa vida. Por quê? O tumulto ali não era razoável, então a qualquer momento deveriam sair. Paulo fala a respeito do exercício corporal, dizendo que ele tem pouco proveito e se comparado à piedade. Então nós vemos o apóstolo Paulo, falando que o exercício corporal aqui tem pouco proveito. Não está falando que não tem nenhum proveito, tem pouco proveito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, claro. Não como muitos fazem, tomar anabolizantes, viver em função do corpo como era uma teoria dos gregos. Eu vivo em função do meu corpo, eu vivo em estar bem no meu corpo. E acaba até cometendo porfia, que as pessoas veem você, vamos dizer assim, ter desejo por você, pelo seu corpo. Não é isso, irmãos. O que acontece aqui, nós temos que ter no nosso corpo, para nós termos saúde, para nós conseguirmos mobilizar melhor, não ficar cansado com tanta facilidade. O jovem, o crente, tem que cuidar do corpo, sim. Porque nós vamos ver alguns pecados capitais, que foi instituído por um padre, se eu não me engano, lá em 1500, 7 pecados capitais, que fala da gula, fala de várias coisas, Mas por isso que também fala que nós não devemos comer tudo rápido demais, vamos dizer assim, querer comer tudo. Tudo é um cuidado com o corpo, meu irmão. Tudo demais faz mal. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando assim, que o exercício corporal para pouco se aproveita. Nós temos que fazer um alongamento, isso é bom. Nós temos que fazer algo para melhorar a nossa condição física, para nós conseguirmos viver melhor com o nosso corpo. Porém, não ser extremo, não ser totalmente, vamos dizer assim, fanático, como os gregos eram. Mente, sede dos pensamentos e emoções. Há uma guerra em curso na mente das pessoas. No campo de batalha da mente, há conflitos de natureza emocional e espiritual. Irmãos, a maior batalha hoje que nós enfrentamos é dentro da nossa mente. A nossa mente, meus irmãos, é um campo de batalha. Nós vemos que passa vários pensamentos aqui, várias situações,
nós temos desejo de pecar contra Deus, nós temos desejo de querermos mais a Deus, nós temos o desejo às vezes de ser contra o nosso irmão, contra várias pessoas, várias situações, porém, nós temos que ser íntegros, né? Temos que pensar conforme, por isso que nós temos que pensar antes de agir. Então cabe a nós pensarmos em equilíbrio para não desagradarmos o Espírito Santo. Se desejamos ter saúde emocional, espiritual e física, precisamos ter um controle da nossa mente e sentimentos, evitando todo pensamento e sentimento tóxico, ruim, contrário aos princípios bíblicos divinos. Então, nós temos que ser balanceados. Não adianta a gente ter pensamento tóxico, né, que está falando aqui, tóxico, tudo aquilo que prejudica a nossa mente. Então, nós temos que ter pensamentos ao qual vai agradar ao Senhor, a qual Deus vai se agradar de nós, e nós vamos conseguir viver bem com o mundo exterior e com o mundo exterior, vamos dizer assim, com o mundo interior, e através do nosso mundo interior, do mundo exterior, nós vamos agradar a Deus. Família, fonte de alegria. Aqui vai dizer, meus irmãos, que o maior tesouro de um homem é a sua família. Você ainda que vamos dizer assim, que é um jovem que não casou ainda, você tem que ser fiel ao seu pai, fiel à sua mãe, fiel aos seus irmãos. A família é o maior tesouro, vamos dizer assim, que Deus concedeu para o homem. Claro, depois de Jesus Cristo e a salvação. É a sua família. Depois de Jesus Cristo, meus irmãos, e a salvação é a nossa família. É o maior tesouro ao qual Deus concedeu para nós. O 3. Ponto óptimos. Fazendo mais fácil. Essa é a parte de Deus. Ocorre que em muitos casos os homens querem fazer a parte de Deus, a difícil, e entram em grande aflição, pois terão que usar o ponto máximo de sua disponibilidade e não alcançarão os resultados desejados. Ademais, estarão sob intenso estresse. Irmãos, quando Adão e Eva pecou contra Deus, nós vemos que a serpente disse que eles seriam igual a Deus. Então o homem, ele quer descobrir além daquilo que é Deus, daquilo que Deus nos proporciona, daquilo que Deus nos concede. Então nós percebemos aqui que nós temos, meus irmãos, que adquirir e de ter aquilo que Deus nos proporciona, porque muitos hoje querem pensar muito além daquilo que o homem tem condições de pensar, tem condições de imaginar. Então, quem pensar muito além e imaginar muito além, quando, no entanto, nós somos seres limitadíssimos, meus irmãos. Somos muito limitados. Não tem como nós alcançarmos nenhuma grama daquilo que... Nenhuma grama não, nenhum grãozinho daquilo que Deus é. Mas muitos querem ser Deus. Muitos querem ser Deus. E eu não estou falando de cientista, não estou falando até mesmo dentro da igreja. Hoje existe tantas codinomes aí para dizer que é pastor, que fica difícil nós, meus irmãos, até pensamos, poxa, será que ele é tão santo assim? Mas amém, né? Aceitando os resultados. Nem tudo acontece como planejamos, ainda que haja otimização do ritmo da vida. Agir no tempo de modo adequado não é garantia de que todos os objetivos serão atingidos. Porém, uma coisa é certa. A pessoa terá vivido o melhor de Deus. Imprevistos acontecem e por isso aqueles que estão no caminho correto, seguindo o ritmo de Deus, precisam aceitar alguns resultados indesejados. Então, não é pelo fato, meus irmãos, de nós estarmos na igreja, estarmos andando no ritmo certo, estamos na palavra de Deus, que não teremos problemas. Todos nós vamos ter problemas, vamos passar por situações, por dificuldades, por questões. Todos nós vamos viver em situações, meus irmãos. Porém, Deus sempre estará cuidando de nós. E aquilo, meus irmãos, que Deus nos conceder, nós vamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos concede, com aquilo que Deus proporciona para nós. Então veja aqui que nós temos que andar num ritmo certo da qual a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que nós teremos êxito sempre. Não, o crente passa por dificuldades. E aqui... nós vemos aqui que a última uma parte que eu vou ler aqui, demonstrando o que significa viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena. Então, meus irmãos, nós temos que demonstrar, aqui vai dar um exemplo de Abacuque, e nós temos que demonstrar como vale a pena, porque o mundo precisa ver em nossa vida o que realmente vale a pena, a vida que vale a pena ser vivida. Então nós temos que demonstrar para as pessoas, não somente porque nós temos que demonstrar, não, automaticamente nós demonstramos para as pessoas
a vida que vale a pena ser vivida. E nós temos que ter isso em mente, meus irmãos. Agradecer a Deus, buscar Deus, falar com Deus, porém, estar sempre prontos a glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Eu vou ler aqui um pense aqui. Quem segue no ritmo de Deus no curso da vida sempre terá resultados materiais satisfatórios. Por quê? Porque vai entender que aquilo que Deus deu foi a vontade de Deus. Você fez a sua parte, Deus faz a dele. Deus te proporcionou algumas, vamos dizer assim, algumas oportunidades e você abraçou, você conseguiu adquirir e Deus vai abençoar a sua vida. Aqui vamos para a nossa conclusão. Aperfeiçoar o ritmo da vida, de acordo com o padrão de Deus, exige discernimento. Haja vista que, diante do corre-corre do cotidiano, muitas vezes o homem é empurrado para o princípio do ativismo, ou seja, querer ser rápido demais, ou para o desânimo da preguiça, não querer nada com nada. Para saber o tempo e modo de vida saudável, é indispensável pedir orientação ao Senhor para seguir o ritmo de vida sem sofrer a influência da filosofia deste mundo. É que eles defendem, meus irmãos, nós temos que ser muito rápido, nós temos que fazer, tem que ser assim, e aqui corre para cá, corre para lá, e vai para cá, vai para lá, você tem que adquirir, e várias propagandas você tem que ter, você tem que agora, você comprou um carro novo, agora se é um mais novo que o seu, você tem que conseguir o celular, você tem que alcançar. Quanto, no entanto, aquilo que Deus vai nos dando, nós vamos dizer assim, usufruindo, que é a melhor coisa. Então pense, faça um balanço da sua vida, vou fazer um balanço da minha vida, e assim, meus irmãos, o necessário, o primordial nós agradarmos a Deus. Aí, meus irmãos, você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.